Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de vos falar sobre a evolução dos conceitos da relação terapêutica, da aliança terapêutica ao longo dos anos. Este é um breve resumo, muito resumido, apenas para vos dar aquilo que são os momentos mais preponderantes da área. Bom, em primeiro lugar, é importante eu dizer que relação terapêutica e aliança terapêutica são processos que ocorrem em psicoterapia e que são processos considerados relacionais e que estão inseridos numa categoria específica que é aquilo que é chamado de fatores comuns. A investigação em fatores comuns é uma forma ou é um estilo de integração em psicoterapia que basicamente refere que todos os modelos psicoterapêuticos existem fatores ou processos que são comuns, que são transversais, são transteóricos, ou seja, não são definidos, não são implicados pela teoria do modelo psicoterapêutico em questão. E a relação terapêutica e a aliança terapêutica, à partida, são fatores comuns. A noção de relação terapêutica é uma noção, processo que é aquilo que, de uma maneira geral, envolve todo o estar e todo o ambiente de psicoterapia. Portanto, estamos a falar da relação que é constituída a nível do terapeuta e do cliente ou paciente e que envolve todos os aspectos afetivos, emocionais, todos os aspectos ligados ao ambiente, ao próprio contexto em si, às regras e tudo aquilo que são as implicações de terapia, aquilo que normalmente também é chamado de estabelecimento do contrato terapêutico e depois todas as questões de trabalho e objetivos que levam a pessoa à terapia. Portanto, a relação terapêutica é um processo que envolve todas estas facetas. Historicamente, a relação terapêutica surge no âmbito da psicanálise, o que não é de estranhar, já que a psicanálise, para todos os devidos efeitos, foi o primeiro modelo de psicoterapia que surgiu e, na altura, a relação terapêutica, tal como ela era vista por Sigmund Freud, um dos pais da psicanálise, estava muito ligada a um processo típico da psicanálise, que é o processo de transferência. Portanto, as questões de transferência. E aí a relação era realizada de acordo com o processo de transferência, portanto, dos conteúdos que a parte não saudável do ego do paciente emergia e de alguma forma surgia na relação com o analista e, portanto, é essa parte que era estabelecida uma relação de modo a poder aqui haver uma facilitação para a diminuição do sofrimento do paciente. Ou seja, nos primórdios da psicanálise, a relação terapêutica não era estabelecida em si com a pessoa, mas sim com partes do seu ego, as partes que não eram saudáveis e que de alguma forma estavam a passar por processos de transferência para a relação. E este tipo de concepções, este estilo de ver a relação terapêutica perdurou de uma forma ou de outra, não é? Até
o surgimento da psicologia do ego. E aí, no surgimento da psicologia do ego, esta parte mais egoica, veio também o surgimento daquilo que eram chamadas as relações de objeto, portanto, as relações objetais. E aqui o estabelecimento das relações de objeto é pessoa, o analista deixava apenas de estabelecer a relação com partes do ego, mas sim com o objeto em si, que neste caso era o próprio paciente. Não é? E é daí que, a partir desse momento, a relação terapêutica é modificada e começam a surgir aquilo que são vistos como a aliança terapêutica. E as primeiras concepções da aliança terapêutica são estabelecidas por Zetzel e talvez Mesmer. Não é Mesmer, é Mesmer, um pouco mais tarde, que de facto caracterizam a aliança terapêutica como o estabelecimento de um vínculo afetivo, uma relação que é estabelecida, desta vez não só com partes do ego, mas sim com a totalidade, ou seja, neste caso com a pessoa. Daí que a aliança terapêutica passa a ser uma relação de co-construção e que, portanto, que se aliava a esta parte afetiva, emocional, de estabelecimento, esta parte relacional com a pessoa. O que é curioso, porque nós falamos muito de relação terapêutica, mas depois, em termos de investigação, e como nós vemos estas coisas, o conceito que é mais utilizado, que é mais visto, é o da aliança terapêutica. E a parte mais curiosa é que estes dois conceitos são diferenciados, não é? No entanto, a aliança terapêutica parece que, em termos teóricos, sobrepõe-se a várias dimensões dentro da relação terapêutica. Não é por acaso que depois um dos modelos de relação terapêutica, que é um modelo de investigação, integra a aliança terapêutica no seu cerne. Mas já lá vamos. Portanto, a partir do momento em que Zetzel e outros colegas como Mesmer começam a conceptualizar a aliança terapêutica, este conceito começa a ter um maior peso e um maior surgimento. Aonde é que depois acontece uma nova diferenciação? Bom, uma nova diferenciação surge quando o psicanalista Ralph Grinson desenvolve ou, para além de desenvolver, propõe o conceito de aliança de trabalho, ou Working Alliance. Portanto, este conceito de aliança de trabalho difere do conceito de aliança terapêutica no sentido em que, sim, volta-se a estabelecer um vínculo de relação com o paciente. Esse vínculo é de co-construção, verdade, mas desta vez o objetivo da aliança de trabalho é que esse vínculo é estabelecido com o objetivo de trabalharem ou de acordarem os objetivos, de acordarem a direção do trabalho terapêutico que é realizado. Ou seja, aqui não estamos apenas a falar do vínculo afetivo por si, aqui já é uma espécie de operacionalização em que a aliança de trabalho diz: ok, então agora nós vamos co-construir a relação de modo a que o nosso trabalho esteja no mesmo pé de circunstâncias, para ver se nós nos entendemos o que é a direção da terapia. E esta foi a noção de Ralph Grinson. Mais tarde, outros também investigadores de renome, como por exemplo Lester Luborsky, também acabaram por
por se inserir dentro dos conceitos da aliança terapêutica e da aliança de trabalho. No entanto, a partir daqui surge, não é, este passo, esta evolução. Um outro marco significativo que não vem da psicanálise por si, mas vem muito mais tarde com a evolução de outros modelos e de outros pensamentos, vem daquele que é considerado o pai da psicoterapia humanista, ou pelo menos um dos pais da psicoterapia humanista, do movimento humanista, que é Carl Rogers. Carl Rogers, especialmente em 57, quando ele lança um famoso artigo que são as condições suficientemente necessárias para a mudança em psicoterapia, acho que é qualquer coisa deste ano. Nesse artigo, Rogers estipula uma série de condições, penso que são 12 ou 16, sendo que algumas foram aquelas que se marcaram mais, como a empatia, a genuinidade, a autenticidade, a aceitação incondicional positiva, tudo isto, posturas por parte do terapeuta e também a relação ao próprio paciente. Portanto, no fundo, o que Rogers estava aqui a dizer é que são necessárias condições de relação para haver aqui uma mudança em psicoterapia. E isto foi uma revolução no sentido em que estes conceitos não estavam tão presentes, ou pelo menos presentes da mesma forma que Rogers falou sobre eles, nas conceptualizações teóricas da relação terapêutica e da aliança terapêutica e da aliança de trabalho que provinham da psicanálise. Portanto, a partir daí isto foi um movimento que acabou por acontecer. E, aliás, Rogers foi atribuído como sendo a primeira pessoa que começou a fazer investigação. Portanto, estamos a falar mesmo, a tentar quantificar estas questões na prática. Só que aquilo que aconteceu, e a grande crítica que é colocada a Rogers, é que, de facto, estes pressupostos não são suficientes para constituir uma teoria de relação. Né? No entanto, a meu ver, e ao ver muitas pessoas, eles continuam a ser bastante relevantes. Aliás, em 2011, Robert Elliott, um dos co-criadores da terapia focada nas emoções, realizou uma meta-análise sobre a eficácia da empatia, apenas a variável empática, e, portanto, essa meta-análise compreendia estudos e resultados de várias abordagens psicoterapêuticas e, curiosamente, só a empatia acabaria por explicar tanto ou até mais do que a aliança terapêutica. Portanto, só a empatia, o que é extraordinário. Ou seja, os conceitos de Rogers, embora não constituam uma teoria de relação, para mim, a meu ver, são absolutamente essenciais para uma boa relação. Chegamos então àquele que é um dos marcos em termos da investigação no campo da aliança terapêutica, que vem pelas mãos de Edward Borden, que no final dos anos 70, Borden constitui ou cria um modelo de aliança terapêutica que contempla várias inspirações, algumas dinâmicas, outras mais humanistas, e que se pressupõe como sendo também ela transteórica, ou seja, é um modelo que pode ser aplicado a vários modelos de psicoterapia diferentes. E esse modelo, um modelo da aliança de Borden, o mais investigado, o mais utilizado, aquele que tem evidências, é um modelo que é constituído por três
fatores ou três vertentes, como queiram. Laço, ou também por muitos chamado de vínculo afetivo, que de alguma forma constituía os primeiros pressupostos da definição da aliança terapêutica proveniente de Edson e colaboradores, mas depois também tem outras duas vertentes que são de tarefas e objetivos, que de alguma forma também acabam por agarrar em algumas partes da aliança de trabalho de Grinson, portanto o Working Alliance, a Borden acaba por juntar todas estas vertentes no seu modelo. E que em investigação, aquilo que são utilizados são questionários, inventários quantitativos que foram elaborados a partir da teoria de Borden. O mais popular, ou talvez aquele que seja mais conhecido, seja o inventário da aliança terapêutica, ou Working Alliance Inventory, desenvolvido por Horvath e Greenberg, com base nesta teoria de Borden. Não é? E, portanto, este modelo vem acabar por trazer um grande avanço em termos de investigação. E, finalmente, o que é que também acaba por ser mais outra evolução no campo da relação terapêutica / aliança terapêutica? Bom, a partir do modelo de Borden, também foram inspirados os trabalhos de pessoas como Harper e mais preponderantes como Safran, Muren, Samstag e Eubanks. A perspectiva de Jeremy Safran e colaboradores é uma perspectiva que pega no modelo de Borden. Inicialmente, Borden falava na ocorrência ou na possibilidade de haver uma tensão entre terapeuta e cliente relativamente aos fatores, às áreas da aliança terapêutica. No entanto, não falou muito para além disso. Já Safran e colegas vêm dizer que um dos pontos essenciais da aliança terapêutica é acabar por ser uma negociação. Ou seja, do seu ponto de vista, a aliança é um fator que vai sofrendo oscilações ao longo do tempo e que é permeável à possibilidade de existência de rupturas. Rupturas, ou seja, quebras, afastamentos em termos da aliança, em termos da relação que é estabelecida entre terapeuta, cliente ou paciente. Claro que a palavra ruptura, e o próprio Safran e colegas admitem que é um tanto ou quanto extremista, porque a ideia de ruptura é logo uma questão permanente, é logo uma coisa assim em grande que não tem qualquer volta a dar. Aqui pode-se estar a falar de micro-rupturas, pequenas rupturas, portanto, algo que começa ali a fragilizar a aliança, mas pode não fazer com que a aliança entre em colapso. Portanto, existe aqui a possibilidade, portanto, do ponto de vista de Safran e colegas, a aliança é um processo que é permeável a rupturas e, assim sendo, é necessária uma negociação constante entre o terapeuta e o cliente de modo a continuar a manter e também a fazer evoluir a aliança terapêutica. Do ponto de vista teórico de Safran, estas rupturas podem acontecer a qualquer um dos fatores do modelo de Borden. Portanto, as rupturas podem acontecer a nível do laço, podem acontecer a nível das tarefas ou podem acontecer a nível dos objetivos. E, portanto,
cabe ao terapeuta identificar esses momentos como sendo proveniente de marcadores e, obviamente, fazer movimentos para a sua reparação, não é? E deste ponto de vista, a reparação de rupturas da aliança é aquilo que depois vai trazer mais solidez à aliança terapêutica. E, finalmente, estas rupturas podem acontecer em dois modos. Podem acontecer por afastamento ou com confrontação. Portanto, o cliente pode realizar movimentos de se ir afastando da aliança terapêutica, da relação, ou, por outro lado, pode ir confrontando o terapeuta com coisas que para ele não estejam a fazer sentido ou que não sejam de acordo com as suas necessidades ou objetivos. E, portanto, isto aqui são marcadores muito específicos e toda a teoria, todo o modelo de Safran, de Muren e de Eubanks tem formas de resolução destas rupturas. E, portanto, de uma forma geral, esta é a evolução, este é o caminho da relação terapêutica e da aliança terapêutica ao longo dos tempos. Ainda existe muito para estudar. Do meu ponto de vista, aquilo que neste momento continua a ser aliciante é tentar chegar a um ponto de alguma definição teórica, porque estes conceitos são muito confusos, interligados, e é necessário muito mais explicações. E também, obviamente, a nível da análise de como é que isto acontece, portanto, dos micro-momentos, dos micro-processos. Porque eu acho que aqui não está em causa a eficácia da aliança ou do seu papel enquanto eficaz em terapia. Isso aí nós já temos evidências. Agora, como é que isto acontece? Como é que são estes movimentos? O que é que de facto gera esta eficácia? É que ainda falta muito por descobrir. Portanto, o meu conselho para os colegas é: invistam na relação e na aliança. O meu conselho a pessoas que procurem psicoterapia é estarem num contexto, estarem com alguém em que de facto sintam-se calorosos e seguros e acolhidos dentro de uma determinada relação ou dentro de uma determinada aliança, porque isso vai fazer a diferença verdadeiramente. Obrigado por estarem deste lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam ao canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até a um próximo vídeo.